Boa noite, hoje é dia 11 de fevereiro e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra, que se encontra em Apocalipse 2, versículo 4. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da noite, que tem como base o versículo de Apocalipse 2, versículo 4. Então vamos ler a introdução do livro de Apocalipse de João, da Bíblia Spurgeon. Visão geral do livro, público e autor e época da escrita. O Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento e é a pedra angular da palavra de Deus. As Escrituras Sagradas começam com uma revelação do passado, Gênesis 1, e terminam com uma revelação sobre o futuro. O Apocalipse é um livro muito solene e fala muito sobre os juízos divinos, mas também é um livro maravilhoso no qual encontramos as conclusões dos caminhos de Deus até a glória eterna. Assim como todas as outras profecias, o Apocalipse também não é fácil de entender. É por isso que às vezes é chamado de livro de 7 selos e é muito negligenciado por muitos cristãos. O pensamento principal das profecias do Antigo e Novo Testamento é a introdução futura do reinado do Senhor Jesus sobre a criação, bem como os eventos precedentes, especialmente em relação a Israel. O povo terreno de Deus, a Assembleia do Deus vivo, o corpo de Cristo não é mencionado nas profecias do Antigo Testamento. A Assembleia, ou Igreja, está sujeita ao mistério divino revelado apenas no Novo Testamento. Compare com Éfeso 3, versículo 2 ao 11. A Assembleia também desempenha um papel subordinado nas profecias do Novo Testamento. A expectativa dessa Assembleia Celestial não está centrada nos acontecimentos dos últimos dias. Está muito mais centrada na vinda do Senhor Jesus para arrebatar os crentes, como esse arrebatamento acontecerá a qualquer momento. A maioria das profecias bíblicas, incluindo o Apocalipse, diz respeito ao tempo após o arrebatamento. Até o presente momento, houve muitas tentativas de interpretar o Apocalipse de maneira diferente. A interpretação preterina vê a batalha da cristandade ganhando força contra Roma pagã e termina com a vitória da fé. A interpretação histórica vê o Apocalipse como uma descrição de todo o período da cristandade. Essa forma de interpretação era bem popular durante o tempo da Reforma. Lutero, por exemplo, via o anticristo no Papa. O método espiritualizador vê o livro como atemporal, simbolizando a luta entre o bem e o mal. Entretanto, a maneira correta de se considerar o Apocalipse é examinar os capítulos 4 a 22 sobre o futuro. Essa visão foi considerada em partes pelos pais da igreja. O livro de Apocalipse é o cumprimento de cada profecia bíblica. Não pode ser entendido sem antes conhecer as profecias do Antigo Testamento, Ezequiel e Daniel especialmente. Nem sequer conhecer a palavra do Senhor Jesus em Mateus 24 e 25 e 1ª e 2ª Tessalonicenses. As linguagens do Apocalipse é amplamente simbólica. Só se pode explicar esses símbolos com conexões com as Escrituras Sagradas como um todo, especialmente com relação à profecia, pois aprendemos com Pedro, em 2 Pedro 1, versículo 20, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, autor e época da escrita. O Apocalipse é o único livro do Novo Testamento que menciona João como autor. João menciona seu nome 4 vezes no livro. Justino, o Marte, cerca de 100 a 165, Irineu, 140 a 220, e o Cânone Muratori, final do século II, confirmam que o apóstolo João é o autor. Ele é autor do 4º evangelho de 3 epístolas. Irineu também menciona que João escreveu o livro do Apocalipse no final do reinado do imperador Domiciano. Este imperador reinou de 81 a 95 depois de Cristo. De acordo com Apocalipse 1, versículo 9, João estava na ilha chamada Patmos, que fica 80 quilômetros da costa da Ásia Menor, agora Turquia. Foi ali que ele escreveu a revelação de Jesus Cristo por volta de 95 depois de Cristo por ordem de Deus. No entanto, dúvidas em relação à autoria de Apocalipse foram levantadas a partir da época de Dionísio, bispo de Alexandria e aluno de Orígenes, segunda parte do século III em diante. As razões apresentadas para as dúvidas são distinções doutrinárias comparadas com outros escritos de João, bem como a linguagem muito simples do livro. Não há nenhuma razão convincente, no entanto, pela qual devemos duvidar que o apóstolo João seja o autor do Apocalipse. É evidente, é destinatário.
É evidente que o Apocalipse tem o estilo de uma epístola no começo e no fim. No capítulo 1, versículo 4, após a introdução, segue-se a saudação. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça esteja convosco e a paz daquele que é, que era e que há de vir. As palavras finais do livro são semelhantes a uma epístola do Novo Testamento. A graça do Senhor Jesus esteja com todos vós. Amém. Se contudo concluirmos disso que o Apocalipse é destinado às 7 igrejas da Ásia Menor, mencionadas no início, entenderíamos mal o propósito do Espírito Santo. As palavras finais do Apocalipse dirigem a todos os santos, contradizendo esse pensamento. Mas as palavras introdutórias do livro também mostram claramente que o Apocalipse é dirigido a todos os cristãos. Bem-aventurado aquele que lê e ouve essas palavras dessa profecia. O número 7 das igrejas da Ásia Menor é a expressão da perfeição divina e aponta o fato de que a palavra se dirige à igreja ou à assembleia como um todo. Assunto e propósito da escrita. O versículo 1 do Apocalipse já mostra a intenção de Deus, mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. A pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus e Redentor, está no centro deste livro, desses eventos futuros. Vemos o Senhor Jesus como juiz justo no capítulo 1 e como aquele que em breve virá no último capítulo, mas também vemos no curso de todo o livro do Apocalipse repetidas vezes o Senhor Jesus como aquele que age. O capítulo 1, versículo 19, nos dá a chave para dividir o livro. Escreve as coisas que tu tens visto, as quais são e as que hão de acontecer. As coisas que tu tens visto se referem à visão do capítulo 1, dos versículos 12 ao 18. Lá vemos o Senhor Jesus como juiz de sua igreja entre as 7 castiçais de ouro. As que só poderiam se referir às 7 cartas dos capítulos 2 e 3, divididas às 7 igrejas. Essas igrejas apresentam simbolicamente toda a cristandade do começo até o fim. Finalmente, as que hão de acontecer nos mostram os eventos que ocorrerão após a igreja ser arrebatada. São descritos a partir do capítulo 4, versículo 1, onde João ouve as palavras, sobe aqui e te mostrarei coisas que devem acontecer. Os capítulos do 4 ao 22, portanto, descrevem as coisas que acontecem após o tempo real da graça. Os crentes, simbolizados pelos 24 anciões, do capítulo 4 ao 4. E capítulo 4, versículo 4, já estarão, então, na glória celestial. Para começar, vemos Deus como Criador e Governante, Senhor, Jesus como Cordeiro morto e os crentes reunidos em volta do trono do céu, capítulo 4 e 5. No parágrafo seguinte, capítulo 6 a 11, os 7 selos são abertos pelo Cordeiro. Então, 7 trombetas iniciam 2 séries terríveis pragas e juízos. A 7ª trombeta leva ao cumprimento do mistério de Deus e o estabelecimento do reinado de Cristo no milênio. Capítulos 12 e 13 mostram o povo de Israel durante esse período de tribulação, o lançamento de Satanás da terra e os homens mais poderosos da época, a cabeça do Império Romano e finalmente o Anticristo. Capítulos 14 e 15 mostram os 2 tipos de mártires da época. O capítulo 16 segue com uma terceira série de juízos com as 7 taças da ira. Os capítulos 17 e 18 mostra o julgamento da Babilônia, que é a cristandade afastada de Deus. Finalmente, o capítulo 19 traz Cristo aparecendo na Terra. Os capítulos 20 a 22 mostram o milênio e o estado eterno como um novo céu e uma nova terra. O livro de Apocalipse termina com os apelos solenes do Senhor Jesus aos homens, em geral, porém, especialmente aos crentes. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon, do livro do Apocalipse de João. Agora vamos para a leitura do nosso devocional da noite. Abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2, versículo 4. O momento melhor e mais brilhante a ser lembrado para sempre é aquele que conhecemos o Senhor. Perdemos o nosso fardo, recebemos o rolo das promessas, nos alegraremos com a plena salvação e seguimos o nosso caminho em paz. Era primitiva na alma, o inverno tinha passado, as lamentações do trovão do Sinai foram silenciadas, os lampejos de seus milagres já não eram mais percebidos. Deus era visto como reconciliados e a lei não ameaçava. A lei não ameaçava vingança. A justiça não exigia punição. Nessa ocasião, as flores surgiram em nosso coração. Esperança, amor, paz e paciência brotaram do solo. O jacinto do arrependimento, o floco da neve da pura santidade, o açafrão dourado da fé, o narciso do primeiro amor, todos decorando o jardim da alma. O templo do canto dos pássaros chegou e regozijamos com gratidão. Exaltamos o santo nome do Senhor Deus, perdoador. E nossa resolução foi: Senhor, eu sou teu e totalmente teu.
Tudo o que sou, tudo o que tenho, vou dedicar a ti. Compraste-me com teu sangue. Permita-me que eu me dedique e me consuma em teu serviço, na vida e na morte. Permita-me consagrar-me-te a ti. De que maneira mantivemos essa resolução? Nosso amor é profundo, queimou com a chama santa da dedicação a Jesus. É o mesmo agora? Não poderia Jesus dizer: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor? Ai de nós, que fizemos muito pouco pela glória do Mestre. Nosso inverno durou muito tempo, somos frios como gelo, quando deveríamos sentir o verão brilhar e florescer com flores sagradas. Damos a Deus centavos quando ele merece milhões. Não merece que o sangue de nosso coração seja cunhado no serviço de sua igreja e sua verdade, mas vamos continuar assim? O Senhor, depois que tão ricamente nos abençoaste, seremos ingratos e não tornamos de indiferentes a tua boa causa e trabalho? Ah, acorda-nos para que possamos retornar ao nosso primeiro amor e primeiras obras. Envia-nos uma primavera revigorante, ó sol da justiça. E esse é o nosso devocional da noite, e conversa bastante com 2 sermões que eu tenho. Os crentes emocionados são os primeiros a sair da igreja, e o sermão de ontem, que é o Encontre Jesus aonde você o perdeu. Então, deixo eles de recomendação para você assistir. Amanhã não teremos o devocional da noite, só o devocional do dia lá no Instagram, às 8 horas, porque o meu GC talvez volte ou não. E na sexta eu não sei se vai ter o devocional da noite, porque talvez eu tenha um compromisso. Então, aqui nós voltamos no domingo, porque no sábado eu tenho Legacy Neon. Eu sei lá o que vai ser. Mas então aqui no TikTok, nós, com o Devocional da Noite, nós voltamos com o nosso no domingo à noite. Então, quinta, sexta e sábado nós teremos só o Devocional do dia lá no Instagram e salvo no YouTube. Então tenha uma boa quarta-feira e até a próxima.